Esse- É Então, aniversário de meus São Paulo, amigos, né? tudo bem aí? Tiago Bodo, Beatriz, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos fazer aqui um passeio sobre a parte de o que é a estratégia nesse mundo caótico que está aí, né? Eu havia falado com as pessoas aqui, eu estava pensando em separar alguns autores e os grupos fazerem um desenvolvimento de um trabalho, mas é tanta gente que eu resolvi fazer como se fosse uma espécie de um documentário. Vamos dar uma passada geral sobre o que seria a visão de cada um dos artistas, quais são os artistas, né, que cuidam da estratégia, e depois nós vamos passar um trabalho para esses três modelos de negócio que vocês fizeram, a gente montar como se fosse um conjunto de diretrizes de ordem superior. Então, muito bom dia. Vou começar aqui. De repente, eu vou ser obrigado a sair porque a minha internet está muito ruim. Essa é a cadeira que nós vamos discutir aqui, um bate-papo. Essa aqui, a figura você já conhece. Nós vamos trabalhar com, enfim, dando continuidade ao trabalho do professor Maurício. Nós estamos aqui em contexto de superdinâmicos. O próximo é retorno sobre investimentos. Ô, E professor, nós vamos Professor, ver de uma forma. Oi, não está Cornel? apresentando, tá? isso. Oi? Não Você tem não está nada na tela. compartilhando tela, não. Não estão vendo, não? Não. Pô, que doideira. Não chegou nada. Caraca, que isso? Coisa de louco. Share screen. Peraí. Agora vai. Sim? Agora sim. Tá chegando. Desculpe, meus amigos. Bom, essa o assunto que nós vamos tratar. Aqui era o meu tempo de bigode, já se foi, né? Minha experiência. Isso aqui foi o que nós vimos na aula passada com o professor Maurício. E nós estamos aqui agora com textos hiperdinâmicos, né? Um nome pomposo, enfim, para discutir como é que é a estratégia nesse mundo caótico que nós estamos vivendo aí, né? No limiar da ordem do caos. Nós vamos falar basicamente sobre esses quatro assuntos aqui. E, enfim, eu gostaria da participação de vocês. Não vou ter muitas transparências aqui, mas algumas estão cortadas e eventualmente eu posso até colocá-las, mas eu queria que vocês tivessem um certo material didático também. E eu coloquei alguns textos. Vocês conseguiram ler o texto? Tiveram condições de ler? Tiveram tempo? Eu, Todos eu, eu não cheguei, eu consegui, não. cheguei a Não, listar 11 textos, mas eu eu digo, pô, consegui ler só esses um, caras tá? não vão Sendo bem aguentar. sincero. Hã? Eu Professor, eu consegui li ler dois só um. artigos que você botou, o Malpractice e o Job Done. Job to be done. O Interessante, né? Job O to be job to Done. be done. O Malpractice acho que ele é correlacionado, né? Ele é um spin-off lá do Job to be Done. Exatamente, por isso que ele está lá. Eu tenho mais artigos sobre complexidade, tem muita coisa sobre teoria do caos, teoria da complexidade, que é uma coisa que eu estou estudando muito, porque a gente não pode ignorar, né? Enfim, essas abordagens sistêmicas são temas que... Qual é a nova modernidade? O que que nós estamos vivendo? Essas abordagens sistêmicas são as teorias que, enfim, desde a teoria de sistemas do Bertalanffy até a teoria de caos do Lawrence, né? Quais são as abordagens da gestão estratégica? Vamos dar uma passeada sobre isso, não vou aprofundar muito, não. E depois, qual é o aspecto da formulação estratégica? Como é que a gente cria? Na realidade, essa cadeira aqui, ela, fizeram uma modificação que eu, sinceramente, não gostei muito, porque eu preferia tratar essa cadeira antes da cadeira de capital estrutural. O capital estrutural se deriva da estratégia, né? Então, vamos fazer
uma promoção da análise para diversas práticas de gestão estratégica, abordagem sistêmica, que eu já falei para vocês. E o contexto é esse aí. Essa frase era o do Marcos Vinícius Fonseca, ele foi meu orientador no meu doutorado, que infelizmente eu acabei não completando, né? E ele falava uma coisa muito interessante: nós não estamos vivendo um equilíbrio descontínuo, nós estamos vivendo uma descontinuidade sem equilíbrio, não um equilíbrio descontínuo. No tempo da Revolução, né? Da Revolução, da ditadura militar, a gente tinha aqueles pacotes, né, que os militares lançavam. Então, dava uma tremedeira na sociedade, mas daqui a pouco aquilo estabilizava. Hoje não tem mais estabilidade, infelizmente. Quando a gente acha que alguma coisa está começando a acertar, vem alguma modificação, alguma novidade, e no mundo global isso aí estremece todo mundo, o planeta inteiro treme. Eu gosto muito dessa declaração do Vicente Scherer, porque a igreja sempre é muito atacada como retrógrada e tal, e ele fez essa definição desse momento como cultura líquida. Ele já se aposentou, mas eu considero esse cara um sábio. Eu já tive a oportunidade de ver alguns textos dele, e é muito interessante. Está disponível aí na internet. É um homem muito avançado. Quer dizer, ele fala que cultura, relativismo de todos os valores, sejam éticos, antropológicos e até religiosos. É o que a gente está vendo. Diversidade total e ambiguidade. Quem não viver debaixo desse entendimento realmente vai muito mal. Aqui a nova modernidade, esse cara aqui, Jürgen Habermas, vocês já ouviram falar nele certamente, né? Ele é o maior filósofo vivo da Escola de Frankfurt e ele divide a nova modernidade entre a racionalidade comunicativa, que é a racionalidade, é o mundo da vida, onde está a problematização das questões sociais, uma realidade antropocêntrica, então o ser humano, todas essas questões ligadas ao bem-estar, à sustentabilidade, que se contrapõe ao mundo instrumental, que é o mundo do capitalismo mecânico, né? O mundo das instruções, o mundo do lucro, o mundo da racionalidade estratégica, né? Que se contrapõe ao Estado, ao mercado, às instituições. As instituições, hoje em dia, elas não só impõem as suas ideias, como exigem um comprometimento enorme. Eu acho que determinadas empresas, é assim, em determinados momentos em que eu tenho oportunidade de trabalhar, dar aula, eu sinto assim um ambiente como se fosse uma escravidão moderna, né? Fala-se muito, tem inclusive um livro que é Gestão como Doença Social, de um doutor da Universidade de Paris, Paris 7. Ele fala muito na sociedade gerencial, que é um sistema que tem no centro o universo social, econômico e cultural das organizações, impondo colonizando como se fosse a vida das pessoas, né? Hoje eu vejo muita gente, às vezes, fala, não, professor e tal, eu vou estudar isso aqui porque na empresa que eu estou, eu acho que, enfim, vai ser bom, vou ter mais chance. Quer dizer, o cara está abdicando, de certa forma, dos seus sonhos em função desse mundo sistêmico aqui, o mundo da produção, do trabalho, esse mundo. E ele está colonizando o mundo da vida, na medida em que hoje em dia até as obras de arte estão sendo precificadas. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso aqui. Eu tenho muitos textos desse Habermas, que é um cara brilhante, muito inteligente, e é o maior filósofo vivo considerado atualmente. Bom, dentro desse mundo da vida, surgiu com muita força esse ESG, né? Mas é uma coisa muito controversa. Eu tenho esse artigo aí que eu peguei isso foi em junho de 2023. Esse cara aí é o coordenador executivo da MBA e ele faz uma crítica muito ponderada, mais séria, sobre essa questão do ESG, porque, na realidade,
não existe ainda hoje umas métricas consolidadas. Eu inclusive, fiz um trabalho, uma apresentação no CRIO, nós formamos um grupo para discutir isso, e as medições são as mais variadas possíveis, e há um risco muito grande desse greenwashing aí. Enfim, se vocês quiserem esse artigo, eu posso disponibilizar para vocês depois lá no material. Bom, na nova modernidade, a gente tem esses três fatores aqui: a manipulação da matéria, a parte da biotecnologia e a robótica, que está tomando conta no mundo. O crescimento de robôs na Coreia do Sul é uma barbaridade. Então, essa é uma nova realidade que a gente vê. Já nos anos 90, eu, quando estive trabalhando na Volvo, a fábrica de motores dele era praticamente escura, porque não precisava de luz, né? De vez em quando passava um mecatrônico lá, um engenheiro, assim, com uma luz e tal, olhava alguma coisa ou outra. Eu rodei assim pelo mezanino para olhar a fábrica e não tinha praticamente ninguém, tudo controlado pela robótica, né? E uma figura que é o Raymond Kurzweil, que criou essa singularidade tecnológica, e ele disse que já tem tempo que até 2029 um computador poderá exibir um comportamento que imite de forma indiscutível o ser humano. Eu acho isso muito difícil, e ele acha que em 2049 o ser humano vai ser imortal. O que eu, sinceramente, não tenho a menor vontade. Eu acho que, se eu tivesse que pedir alguma coisa, eu ia querer retornar à minha juventude. O que que vocês acham disso? Eu estava Alguém quer ser, assistindo, alguém quer ser imortal aí? eu estava assistindo, eu comecei a assistir uma série, acho que é Netflix, sobre um homem que estava fazendo uma série de Sim. procedimentos e tal para regredir o seu envelhecimento, né? E aí comecei a assistir e tal, e aí parei, enfim, por vários motivos, não tive mais tempo, e aí eu vi que ele parou, porque ele estava tomando um dos compostos ou hormônios, não sei o que ele estava tomando, ele descobriu que isso estava afetando o envelhecimento dele, ou seja, ele estava causando um efeito adverso ou o contrário do que ele queria. Ele parou com o histórico, o procedimento. Eu acho que ele sai, então, realmente, não dá. E ele, com o filho, ele se comparando com o filho dele acho que tinha, sei lá, 18, 20 anos, ele tinha 50. Depois eu vou olhar aqui o nome certinho. Eu parto E, e, de não, correndo, e aí, pode falar. assim, e ele super milionário, um cara muito rico. Isso, então, e aí, você fala em ESG, vem essa questão dessa desigualdade, né? A gente vai viver até os 100, mas com qual qualidade, com que nível de saúde? Então, viver até os 100, sem saúde, sem cognitivo e tal, Não ou, adianta. né? Enfim. Bom, o Ray Kurzweil, ele acredita que o ser humano vai ser superado pela máquina. Eu acredito que não, porque questões sensoriais, questões, enfim, peculiares do ser humano, eu acho que máquina nenhuma vai levar. Mas, enfim, a conferir. Bom, tem aqui esse tipo de sistemas aqui, isso é do Stacy, que é o cara que tem escrito muito sobre teoria do caos, tem alguns textos aqui. E o que nós vamos discutir é as organizações complexas, né? Porque a teoria do caos aplicada às organizações como sistemas adaptativos, né, autorreguladores, são as organizações que vivem aqui no limiar da complexidade do caos. A gente tem todos esses tipos de sistemas. Enfim, grande dificuldade é a gente operar aqui no limiar da ordem do caos. Aqui nós temos o Ludwig Bertalanffy, que foi o cara que criou, o biólogo que estudou a teoria de sistemas, que foi a primeira manifestação de olhar o mundo não somente pelaquela relação de causa e efeito, né? Essa figura aí é uma figura muito característica. São os cegos tocando no elefante. Cada um vê uma parte e eles não têm, evidentemente, a visão do todo. E essa visão do todo é importante. Aí eu pergunto para vocês, o que que vocês estão vendo aí? Vamos lá, gente.
Uma boca? Não, de um rosto. Um rosto. Pois é, um Uma, rosto, né? Um rosto uma Seja uma feminino. sala. sala. Pois é, uma sala, dois quadros. A visão, a teoria de sistemas é olhar o todo e na abordagem sistêmica das organizações, tanto da teoria de sistemas até a teoria do caos, se concentra na visão do todo, né? Aqui a teoria de sistemas tem esses quatro conceitos aqui que são muito importantes, né? Reducionismo é a capacidade de você dividir as coisas indefinidamente, seria no corpo humano, nas células, e na matéria já tem partículas que derivam do átomo. Pensamento analítico, a gente pega todas essas partes, procura olhar, entender essas partes e inferir em relação ao todo, ou seja, acreditando que o todo é a soma das partes. Determinismo é aquela capacidade, né, aquela função matemática em que o resultado de um determinado fenômeno é facilmente distinguível por uma equação, né? E o mecanicismo, que é a relação direta de causa e efeito. A teoria de sistemas vem lutar contra isso, olhando esses três conceitos aqui, que é o expansionismo, que também tem relação com o reducionismo, mas é o contrário. Embora cada parte tenha também, cada todo tenha suas partes, ele é sempre visto como parte de um todo maior, né? E o pensamento sintético é justamente compreender cada parte dessa dentro de um todo maior que ele. Por exemplo, o CRI, ele faz parte, ele se explica não pelas suas especialidades internas somente, tão somente. Ele também se explica pela participação na engenharia da produção da COP, que, por sua vez, faz parte da COP, da UFRJ, e que vai fazer parte do sistema de estudo nesse país. O pensamento sintético é justamente você fazer a aglutinação disso tudo para estudar o todo, e a teleologia é a capacidade de você, de causas, gerar uma quantidade de efeitos. Enfim, na teoria de sistemas existem os arquétipos de sistemas, que são a base segundo as quais eles funcionam. Primeiro é o balanceamento, que é o mais perigoso. O balanceamento, por exemplo, vamos supor aqui, suponhamos que esse é o pior problema que todo sistema pode ter. Ou seja, suponhamos que fosse possível para nós todos separar, tirar todos os moradores de rua e desse a eles uma vida digna, que não fizesse com que eles retornassem a isso. Enfim, o que acontece? 6 meses depois, novos moradores de rua estariam lá. Por quê? Porque o balanceamento, não é? Ele sempre está querendo voltar a uma condição inicial. É o caso do João Bobo. Esses são os problemas crônicos nas organizações, em que tem a maior dificuldade de se resolver. O reforço são os círculos viciosos ou os círculos virtuosos, em que você vai sempre procurando, melhorando, e você vai alcançando estágios de maior desempenho. E a defasagem é o tempo de resposta entre as tuas ações e o resultado que vocês obtêm nas ações que vocês têm na gestão das organizações. Quer dizer, esses três pilares dos arquétipos de sistema são muito importantes, e eu sugiro que vocês estudem isso para ter uma compreensão melhor do trabalho de vocês. Uma outra teoria que veio não substituir, complementar a teoria de sistema, foi a teoria da contingência, em que ela considera que as organizações são de natureza sistêmica e não existe nada de absoluto nas organizações, ou seja, não existe uma única maneira de se obter sucesso nas organizações, ou seja, variáveis ambientais e tecnológicas são variáveis independentes, e as características organizacionais, a sua estrutura, depende dessas duas ambientais. Então, é isso aqui que a gente vê: ambiente e tecnologia,
define a estrutura, o comportamento e o resultado da organização. Esses dois caras, Lawrence Lort, junto com outras pessoas, mas eles principalmente, eles são os caras que criaram essa teoria e eles têm uma visão muito interessante das organizações, que, inclusive, na minha opinião, é a origem da cultura de estilos. Eles falam em diferenciação, ou seja, cada função da organização se relaciona com um tipo de pessoas ou tipo de ações do lado de fora, né? Então, isso daí traz para dentro da organização e aí existe uma diferenciação muito grande. Então, ele fala que a integração é que é uma coisa importante para você derrubar isso. Enfim, aí vem aqui, por exemplo, contingências ambientais e tecnológicas, esse é o segundo a visão do Chiavenato. Se ocorrem mudanças, então é necessária adequação, surgem ações e estratégias gerenciais que levam à eficácia organizacional. E aí vem a teoria do caos determinístico, o atrator de Lorentz, né? Esse é o atrator complexo. Tem também o atrator de ciclo contínuo, que são os pêndulos, e o atrator mais simples, que seria imaginar uma dada bacia e você soltar uma bola de gude, ela vai rodar, rodar até chegar num dado ponto de equilíbrio. Qual é o problema da teoria do caos, desse atrator de Lorentz? Ele toma milhares de formas, mas ele tem um centro de equilíbrio aí, e é justamente esse centro de equilíbrio que nós estamos estudando. E isso está aqui por essa conta dessa teoria. Estudo comportamento estável e aperiódico, sistema dinâmico, determinístico e lineares. A gente pergunta como é que pode ser caótico e adeterminístico. Por quê? Porque eles têm uma origem comum. Ou seja, a teoria do caos ela estuda o aparente paradoxo da existência de uma ordem espontânea na desordem, ou seja, a ordem na desordem. Qual é o problema? O problema é que nós não temos condições ainda de estudar isso. Como é que a gente trabalha isso aqui? Tem duas matemáticas, né? Uma é a geometria fractal, não é? Que, enfim, aliás, a geometria fractal se contrapõe à geometria euclidiana, porque as montanhas não são cones, né? As nuvens têm um desenho todo irregular. E a outra parte é a matemática fuzzy, a lógica fuzzy, a lógica nebulosa, que é uma lógica matemática que existem valores intermediários entre 0 e 1. Eu, por exemplo, sou um cara, segundo a lógica fuzzy, 96% velho e 4% novo, né? Porque ainda tem aí alguma expectativa de vida. Ou seja, a lógica fuzzy procura entender a movimentação e o trabalho dentro da teoria do caos, e a matemática, a geometria fractal, olhar a sua ambiguidade e além da sua ambiguidade, todas as características da incerteza contida na teoria do caos. Existe aqui uma série de slides entre esses aqui, eu vou passar para você, que dá uma explicação maior entre lógica fuzzy e geometria fractal, mas eu acho que nesse momento não interessa. Alguém já estudou mais a fundo aí essa teoria do caos? Nem gente. Eu fiz um curso na PUC em 2009, em que era um curso de Business Intelligence que tinha a lógica fuzzy. E aí você achou? Eu achei interessante. Inclusive, eu lembro de uma aplicação bastante interessante, mas ela não tinha muito a ver com essa pegada do caos. Mas a gente usava a lógica fuzzy para tomada de decisão em relação à imputação de penas. Porque aí você atribuía pesos e medidas para você meio que simular a decisão do juiz acumulando gravidade ou até diminuindo a pena, né? Você fazia quase que uma conta fuzzy para poder atribuir uma pena entre, vamos dizer, se era um crime que você podia atribuir de 5 a 15 anos de uma pena,
você, de acordo com os fatos enumerados lá no julgamento, você ia fazendo um sistema de balanceamento de pesos e medidas a ponto de, no final, você traduzir isso numa pena que era obtida através desse balanço, né, de lógica fuzzy. Mas eu achei muito É, interessante. é uma matemática. Eu fiz uma cadeira na COP estudando sobre isso e ela é interessante, porque inclusive o simbolismo é bem diferente da matemática clássica, né? Da matemática aristotélica. Eu acho que a lógica fuzzy, ela é a matemática do raciocínio humano, né? Porque ela procura aproximar a imprecisão do nosso raciocínio, procura medir isso. Por exemplo, quando a gente chega, diz para alguém assim, o tempo está parcialmente nublado. O que é É. isso? Como é que mede o parcialmente nublado? Não, chega devagarinho. Você entende isso, mas na realidade, isso não é mensurável dentro da lógica aristotélica, né? Você precisa perder alguns quilos para ficar bem. O que é isso, ficar bem? Não é? Entendeu? Então, a matemática fuzzy, eu acho que aproxima muito o raciocínio humano impreciso, buscando quantificar isso. Você chega num restaurante e fala eu quero um tornedor. Perfeito. Como é que o senhor quer o tornedor? Aí ele diz ao ponto para mal. Ao ponto para mal, o que é isso? Agora o cara anota, leva lá para o cozinheiro, e o cozinheiro chega e traz para você e tá bom. Você não vai dizer para ele, olha, eu quero um tornedor de 5 centímetros de altura e você, quando estiver no meio dele, no ponto, no plano médio, com 150 graus, você vira e tal. É impossível, né? Quer dizer, a lógica fuzzy procura quantificar isso aí. E essa aplicação que você falou é uma aplicação interessante. E eu pesquisei muito sobre isso, tem inúmeras aplicações, se você quiser, eu posso te mandar alguns artigos sobre isso. Eu acho Agora vamos interessante. chegar. Pois não, O curso tinha muitas cadeiras que eram assim bem cartesianas. Então, sei. eu lembro que me chamou a atenção exatamente esse fato de você poder induzir, né, ou utilizar a lógica fuzzy para aplicações que não são necessariamente cartesianas. Esse exemplo do filé mal passado, né, do bife, é um exemplo ótimo, porque essa convenção de qual ponto da carne, ela é uma convenção talvez até, ela pode ir até para o lado muito pessoal, né? É verdade, sem Você dúvida. pode ir lá num curso do Cordon Bleu, o cara vai dizer, olha, você tem que, para ficar mal passado, tem que ser 5 minutos de cada lado, entendeu? Mas assim, pode ser que o bife chegue para você ali bem passado, você vai falar, cara, isso aqui na minha cartilha é o ponto. Então, resumindo, eu achei que essa cadeira ela me chamou muita atenção por ela ter uma sensibilidade quase que não se falava de inteligência artificial como se fala agora em 2009, né? Quando eu assisti Sim, esse curso. E aí você ficava pensando, caramba, então você quase que consegue mimetizar a cabeça de um juiz aplicando um algoritmo que vai pois é. decidir a pena, né? Não, a matemática fuzzy, eu acho fantástica, porque ela aproxima procura quantificar esse tipo de coisa, né? Aí você, agora, chega devagarinho, vai no sapatinho, você está muito bem, o que é isso? O quanto é estar bem, né? São essas coisas aí. Bom, essa slide aí eu tirei de um. Em 2011, eu comprei um Eu acho que material saiu de do. novo a tua apresentação, ela não está Caiu de apresentável. novo? Eu caiu, Eita, cara. A internet aqui está complicada, cara. Aguenta aí só um minuto. Cara, o que que é? Ah, vamos lá.
No Mark Snaikas, eu comprei um arrazoado muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, em que ele fala, passa a limpo todas as escolas de estratégia, e ele começa com isso aí, nobody really knows what strategy is. E é verdade, porque existem inúmeras formas, e a estratégia também ela não precisa ser sempre calculada, ela pode ser de forma empírica. Em Vargem Grande tem um cidadão de uma loja de materiais de construção, ele está crescendo uma barbaridade, ele compra os espaços e monta lojas, bota galpões e tal, e é um cidadão, quer dizer, ele tem uma estratégia extremamente eficaz, voltada para o crescimento, e se você conversa com ele, você vê que o próprio português dele é claudicante. Aquele cara nunca ouviu falar em estratégia, mas ele é um cara que é um estrategista nato, né? Enfim, o que é? Essa aí é uma visão que eu achei. Eu tenho um arrazoado muito grande de definições de estratégia. Eu botei essa do Andrews, que é de 1990. Esse é um dos caras que criou o SWOT. Aliás, quem criou o SWOT mesmo, o SWOT tem 60 anos, foi um cara de Stanford, um tal de Humphrey. Esse cara aqui foi um dos que popularizou, mas quem parece que é o dono é o Michael Porter, né? Eu achei interessante, porque, embora eu não vou ler isso, porque não tem sentido, vocês vão receber esse material, é que deve perseguir o tipo de organização ser a natureza das contribuições econômicas e não econômicas. Quer dizer, no começo dos anos 90, não existia essa visão do capitalismo social, olhando o lucro como uma consequência natural. Eu acho que as questões da ESG e a entrada dos stakeholders sendo considerados está muito bem colocada aqui, né? Enfim, aí tem aqui essas são as definições que eu considero mais interessantes. Esse aqui é o da inovação, o estratégia do Oceano Azul, envolvido na criação de uma grande oferta de negócios e criadora de mercado, que a inovação disruptiva nada mais é do que isso. Ela diminui a qualidade para os usuários concorrentes, mas, em compensação, ela abre mercado, né? Esse Snaikas, que eu não sei se vocês leram o paper dele aí, saiu agora em novembro de 2024. Eu me dei o trabalho de traduzir, mandar para o outro cara revisar a tradução e coloquei para vocês. É muito interessante, porque ele esculacha tudo que vem atrás dele, mas se vocês repararem ao longo do trabalho dele, ele faz referências a conceitos de todos esses anteriores. Quer dizer, na realidade, esse pessoal, esses grandes nomes aí, grandes consultores, eles estão sempre remodelando, repaginando as mesmas coisas para dar a impressão que é algo novo. Na realidade, não há. Esse daqui, por exemplo, o Prahalá e Hamel, que são os caras, aqui está faltando um L, são os caras do Competido pelo Futuro, e aqui os famosos Kaplan e Norton do Balance Scorecard, né? O que não é? Essa é uma visão que eu tirei direto do paper lá, lista incoerente de ações e iniciativas, visão de longo prazo, enfim. Tudo isso vocês estão vendo aí. Eu, às vezes, visito organizações e eu vou lá, vou conversando, então você, na entrada, você já vê na recepção uma declaração de visão, é missão para tudo que é lado. Aí eu olho a missão, digo, poxa, será que se distingue essa organização? Eu tiro o nome da organização, boto o nome da minha organização. Se servir para mim, essa missão não quer dizer nada, né? Por conta disso aí, é uma das coisas que o Maurício, inclusive, falou na vez passada. Eu estou a ver numa grande empresa de pesquisa nacional, falando sobre o cara lá, sei, o planejamento estratégico. Não, o planejamento aqui estratégico é restrito à diretoria, ou seja,
é sigiloso. O Maurício morre de rir quando lembra disso, porque não há a menor possibilidade de você fazer com que um planejamento estratégico funcione na sua organização se você não for capaz de traduzir toda essa visão, toda essa coisa, discutir, não é nem cascatear, não estou falando de waterfall, estou falando de discussão mesmo, criação até de baixo para cima, para você engajar as pessoas. Nesse ponto, esse sistema de medição de desempenho, mas também um modelo de desdobramento estratégico, que é o OKR, é fantástico. O OKR, eu sou fã incondicional do OKR. Quem é que usa o OKR aí? A gente E, usa gente, aqui. Aqui a gente usa aqui, professor. vocês estão usando agora nos trabalhos aí? A Usam. gente, em parte, né? Em parte dos projetos a gente tem o OKR. Eu considero o OKR fantástico por um detalhe que é significativo. No meu curso lá de processo, eu listo 8 formas de sistema de medição de desempenho. Kaplan, Norton, Cross, Lynch, enfim, vários autores lá. Aquele do Performance Prism, que é considerado de segunda geração, né, Chris Adams, ele e o Adrian Neely. A diferença, na minha opinião, do OKR é que o OKR foi feito por um camarada chamado Andy Grove, que é gente que tem que apresentar resultado. O OKR surgiu dentro da Intel. E a Intel é uma empresa que tem lá a sua missão, tem sua visão, tem seus objetivos estratégicos. Ao contrário de Kaplan Norton, com Bellin Scorecard, eu trabalhei muito com Bellin Scorecard nos anos 90, mas é complicado. Já o OKR é estupidamente simples e funcional e feito por gente que tem que dar resultado. Começou lá pequenininho, no Google, quando tinha 20 pessoas, né? O Andy, aliás, ele vem do Drucker, né? Vocês sabem, ele vem do MBO, tanto que antes de se chamar OKR, ele chamava MBOI, ou seja, Management by Objective da Intel, né? Então, eu acho que eles realmente são fantásticos. Essa daqui é a minha visão das 3 arquiteturas gêmeas que norteiam a organização e que você tem que tomar conta, né? A arquitetura de processo e a arquitetura da gestão nós já vimos no capital estrutural. Hoje nós vamos discutir como é que a gente monta isso aqui e quais são, principalmente, as distorções que acontecem aqui. Isso aqui é muito levado como efeito de imagem nas organizações, infelizmente. E é uma coisa muito importante, porque se você não tem uma arquitetura dos objetivos, no nível do propósito, da visão, da missão, você não consegue, de maneira nenhuma, fazer com que isso se desdobre e seja o elo de ligação entre tudo que se passa na alta direção até o cara mais embaixo lá na cadeia de trabalho. Eu, por exemplo, eu fui um dos caras, eu fui muito forte no movimento da qualidade, eu fazia muita auditoria, e eu, às vezes, uma vez, dentro de uma indústria, eu peguei um cara que estava varrendo e apontei assim uma declaração de visão. Falei, cara, como é que você se vê naquele ali? A resposta foi lapidar. Aquilo é coisa dos homens. Quer dizer, então aquilo ali não significava nada para ele, aquilo ali nada mais era que uma meta de imagem. Ele podia dizer, olha, a minha contribuição para aquilo ali é fazer o melhor possível aqui, varrendo nesse trecho que me cabe e tal. Mas não, ele não tinha noção nenhuma, não tem nada a ver isso comigo aí. Enfim, o cara não se sente parte de uma equipe. Eu acho que qualquer organização bem-sucedida, cada pessoa tem que saber se inserir no todo. Então, o que hoje
o que gera a base da estratégia quando se trata de seguir, dentro do mundo social, regras de escolha racional visando competir com outros agentes. Sim, essa é a lógica da competição. Só que, quando você fala que você está competindo com outros agentes, você está se limitando àquilo que você está olhando, aquilo que é visível. Isso aqui foi cunhado por um professor que eu tive na COP, o Rogério Bastos, da Silva Vale. Ele era coordenador do SAGE, que era um laboratório, aliás, ainda está lá, que equivale ao CRI. Ele, infelizmente, faleceu, foi uma perda enorme. Esse cara foi o que me ensinou e me instigou a estudar a parte de organização do trabalho, racionalização do trabalho, que me deu uma base muito grande para o estudo do processo. Quer dizer, isso tem essa limitação. Eu prefiro essa de cá, que é do Gary Hamel. Em algum lugar, uma bala com o nome da sua empresa, em algum lugar existe um concorrente não nascido ou desconhecido que tornará a sua estratégia obsosa. Você não pode desviar da bala, vai ter que inovar mais que o inovador. Eu acho que a estratégia no mundo de hoje é você estar preocupado com isso aí. Não é simplesmente você olhar os players que estão aí. Óbvio que você tem que fazer isso. Jack Welch já dizia, não adianta você pensar no jantar se você não conseguir almoçar. Você está todo dentro de uma determinada circunstância, de uma determinada bolha em que você tem que lutar por ali. Mas você tem que tomar cuidado, porque você tem que inovar mais que os inovadores. De modo que, na minha opinião, a grande visão da racionalidade estratégica é essa aqui. Aí eu pergunto aqui para vocês aí, quem leu o que desses caras que estão aí? Aí eu já li o Safari da Estratégia do Mintzberg. Eu li o Blue Ocean do Malburg. Blue Ocean Strategy, do Malburg E o Kim. Malburg e o Kim. Ninguém leu nada do Drucker? Eu li um pouco do Drucker, um pouco do Norton, do Kaplan e do Christensen também. Só um pouquinho, um pouco de cada. Mas tem uns livros, tem até uns livros mais recentes, enfim, da Harvard, que ele junta, né, vários autores, eles trazem os artigos, né, principais desses vários autores. É interessante. E tem uma outra publicação também espanhola que trata de todas essas ferramentas, né, condensadas, explicadas, né, mão na massa. Então, é interessante. O Mintzberg, o Safari da Estratégia, é um meta-estudo, né, cara? É uma meta-teoria. Foram mais de 40 mil artigos pesquisados. Por exemplo, eu acho que o maior nome de todos da gestão é o Peter Drucker. Vou explicar a vocês por quê, né? Ele começou a escrever o primeiro livro dele foi em 1939, né? Em que The Future of the Industrial Man, ou seja, ele começou a acabar com aquele negócio do homem como animal econômico, em 1939. E ele foi o cara que levou a gestão ao nível de pós-graduação dentro das universidades. Todos esses outros caras que estão aqui, à exceção do Chandler, que foi contemporâneo dele, e do Russell Ackoff também, que esse cara aqui é o rei da teoria de sistemas, desses aspectos sistêmicos, ele é o melhor de todos. Todos esses caras, Porter, Norton, da Universidade de Harvard, vieram na esteira do Drucker. E ele escreveu um livro mais na frente, quando eu for falar do Job to be Done. Ele criou esse termo do Job to be Done, trabalho a ser feito, num livro de 1985, que eu recomendo fortemente a vocês que leiam, Inovação e Empreendedorismo. Quando eu li esse livro, no final dos anos 90, que eu estava já na universidade lá, o meu orientador, eu fiquei impressionado porque em 1985 eu não tinha a menor ideia das coisas que estavam escritas nesse livro. Eu li
uns 10 livros do Drucker. E a cada livro dele, quando eu leio, eu digo, caramba, poxa, a contribuição desse cara é grande demais. E isso é bom para mim porque me torna pequeno e me obriga a estudar mais, entendeu? Porque eu me ponho diante de uma figura cuja sombra é muito pesada. Esse cara aqui, Ramo e Prahalad, descreveram o Competindo pelo Futuro, que a gente vai ver aqui. Bom, então esse aí é a Escola dos Pensamentos Estratégicos. Isso é o que está lá no Safari da Estratégia, que é um livro lapidar, né? O meu aqui já está até meio despedaçando, porque eu de vez em quando eu pego e fico lá, abro lá no meio do caminho, começo a ler, e cada vez que eu leio, eu tenho uma interpretação diferente. Isso me deixa satisfeito, porque eu vejo que eu estou evoluindo aqui. Então, tem uma escola prescritiva, que é uma escola com visão mecanicista, relação de causa e efeito, aquele mundo estável, né? A descritiva já numa transição, já uma escola já mais voltada, preocupada com a relação probabilística de causa e efeito do que acontece lá de fora, lá de dentro da organização, e a configuração que junta as duas. Aqui eu tenho alguns comentários, resumo, sobre o que acontece em cada uma das escolas. A escola de design, a matriz SWOT surgiu aqui, né? Esse Andrews, que foi a primeira, como é que se diz? A primeira definição de estratégia que eu coloquei, foi um cara que criou isso aqui. Outra escola, a escola do planejamento, tem esse cara aqui, Igor Anzoff, esse cara que criou a expressão planejamento estratégico, com esse livro aqui, né? Enfim, ele criou essa matriz Anzoff, que é uma matriz muito interessante, correlacionando mercados com produto, o que você está fazendo, de que forma você está se posicionando. A escola do posicionamento é a escola do Michael Porter, né? O Porter deu uma contribuição extraordinária, né? Ele criou esses modelos todos, essa questão de liderança em custo, diferenciação em foco, que é algo... Uma época, uns 10 anos atrás, eu cheguei à conclusão que o Michael Porter estava superado. Hoje, eu me penitencio sobre isso, porque dentro daquela visão da racionalidade estratégica que você está no momento, é muito importante você utilizar os conceitos dele aqui. E aqui está o modelo das 5 forças, a estratégia competitiva, e ele é que criou essas atividades primárias e que popularizou a cadeia de valor. Isso aqui é fundamental. Eu não escrevo nenhuma organização pelo organograma, mas por um modelo, um sistema adaptável, uma arquitetura de processo que é centrada nisso aqui, né? O pessoal do BKM já viu. E essa é o resumo da visão estratégica dele. Ou você se diferencia, né, nessa a tua meta estratégica ampla, ou você tem a liderança em custo. Aqui você tem exclusividade e aqui você tem baixo custo. E a tua estratégia de foco tanto pode ser de nicho na diferenciação, como de nicho no baixo custo. Outra estratégia genérica é desse Tracy Wiseman, que ele fala a liderança de produto, que é mais ou menos a diferenciação, excelência de operação, e a intimidade com o cliente, ou seja, como é que você se relaciona com ele. Eu, por exemplo, sou muito movido pela intimidade com o cliente, com o meu trabalho de consultor. Às vezes eu me sinto um psicólogo, porque eu vejo o cara, num dado momento, os resultados começam a demorar, e o cara fica nervoso, e eu vou lá, converso. Enfim, peraí, cara, são 3 formas de você se posicionar em relação ao mercado. E essa intimidade com o cliente é fundamental na prestação de serviço, principalmente na área médica e na área jurídica. Tudo bem aí, gente? Está todo mundo quieto? Tudo bem aí? Tudo certo, professor. Bom, tem essas outras escolas aqui, Escola do Empreendedorismo. Esse cara foi o cara que começou com a destruição criativa, enfim, a destruição criativa que foi o precedente da escola do Christensen, né? Da inovação disruptiva, a escola cognitiva, um processo mental, esse Simon
criou a teoria comportamentalista, e essa, na minha opinião, aqui é que é a escola que eu uso e que, na minha opinião, é a escola que norteia o trabalho que tem que ser feito hoje em dia, que preconiza o aprendizado. Não adianta você criar estratégia e achar que você, no dia tal, em 2028, você vai estar fazendo alguma coisa. Imagina 2019, quem é que podia imaginar que ia vir aquele estrondo que foi a pandemia, né? É um processo emergente. Eu acredito fortemente nisso. Isso é do Henry Mitzenberg, né? É um processo emergente. Isso aqui, sim, onde gera um tremendo aprendizado. Qual é o problema dessa escola do aprendizado? É que o controle dela é fraco, entendeu? É fraco. Você vai mais ou menos na cegueira, é essa figura que está aqui. Você tem uma estratégia pretendida e você cria uma estratégia deliberada. Só que quando você começa a colocar isso para funcionar, surge a estratégia emergente, que é a estratégia realizada completamente diferente dessa de cá. Impressionante isso, porque os grandes estrategistas, os grandes vitoriosos, a gente olha para aqueles caras, pô, o cara traçou um caminho, fez um tremendo caminho, né, como se fosse um plano de negócio, aquela abordagem preditiva que falou o Maurício semana passada. Negativo. Ele obteve sucesso porque, na realidade, a abordagem estratégica dele foi uma abordagem adaptativa, ou seja, eu estou aqui em Vargem Grande, eu quero chegar no aeroporto do Galeão. Aí eu pego a linha amarela está fechada. Acabou a minha estratégia, o meu objetivo, a minha visão continua sendo chegar no aeroporto, mas eu vou ter que pegar um caminho alternativo. Essa é a estratégia emergente. Se vocês me perguntarem qual é a escola que realmente funciona no ambiente atual, é a escola do aprendizado. É tentativa e erro, é o MVP, você vai e volta, retorna, discute, e é assim que você consegue realizar alguma coisa. Porque é como diz a teoria da contingência, não há nada de absoluto nas organizações e não existe uma única maneira de você alcançar a eficácia. Então, é o que eu faço com meus clientes. Cara, vamos por aqui, não deu, volta, para, conversa, chega no cliente, gira, e assim que a gente vai, pivoteia. E essa escola é a escola ideal para fazer isso aqui. Tem a escola do poder, que é a escola normalmente oficial dos governos, essa escola cultural, e a escola ambiental, né, provém da teoria da contingência, ou seja, você está sempre com um sensor do lado de fora olhando o que está acontecendo e vai modificando. E a configuração, a escola de pouca integração, ela integra as outras duas. Bom, vamos passar agora para a competição pelo futuro. Alguém leu esse livro? Eu Não, não. não li, não. Eu não. Já ouviram falar nesse Prahalai Hamel? Cara, esses caras aí, olha, eu acho leitura obrigatória. Inclusive, eles têm um livro, Cocriação de Valor, que ele, inclusive, é justamente a estratégia adaptativa, em que você vai criando valor junto com seus clientes. Esse cara aí, no livro dele que ele lançou no final meados da década de 90, ele destruiu conceitualmente a reengenharia de Davenport e de Gary Hamel. Ele cunhou uma frase que eu nunca mais esqueci, que diz: reengenharia é a forma mais rápida de você tentar recuperar o tempo perdido, criando ações que vão te botar apenas como seguidor dos seus concorrentes. E é verdade, a reengenharia foi um fracasso enorme, só teve o mérito de trazer atenção para os processos, mas eu acho que foi um fiasco danado porque jogou fora toda a memória e o aprendizado das empresas, né? Embora tenha feito um efeito enorme aí. Enfim, ele se baseia em dois conceitos: a arquitetura estratégica e a intenção estratégica. Isso é um ponto crucial e tal. E ele tem outras coisas aqui interessantes: estratégia como expansão e estratégia como alavancagem, né?
O que é a estratégia como expansão? É você se lançar no mercado buscando superar os seus limites de recursos. Aí é que você vem a inovação. Você cai num buraco, não tem uma escada, como é que você vai fazer para sair? Então, ele separa a folga, que a maioria das organizações, grandes organizações, a Kodak, a IBM, eles sempre tem não quebra porque é grande demais. Eles têm folga, ou seja, a disparidade entre as ambições e os recursos praticamente não existe, e aqui na estratégia como expansão e alavancagem, ele propositadamente cria uma visão de futuro que esteja acima dos seus recursos para obrigar todo mundo a se virar. E ele tem uma frase que cunhou aqui, que é muito importante: a competição pelo futuro, a competição pela participação nas oportunidades. Ou seja, não adianta ficar focado no mercado, olha o que o concorrente está fazendo, não, os caras estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Esquece, vai criar, olha, mas esquece e não se pauta por isso aí. Um outro conceito que eles trouxeram também foi das competências essenciais, que não é uma tecnologia, é a trama harmônica das habilidades da organização e tem essas 3 características aqui: larga aplicação no mercado, facilmente percebida pelos clientes, difícil imitação pela concorrência. Olha só, gente, eu tenho aqui na minha biblioteca digital muitos resumos sobre esses caras todos aí, né? Coisas assim de 40, 50, 60 páginas. Eu acho que é importante vocês conhecerem isso aí, porque, veja bem, eu sempre, quando estou fazendo uma reunião de estratégia com as organizações, às vezes a gente sai do ambiente de autoridade e poder, vai passar 2 dias fora. A primeira coisa que eu quero fazer é assim: vamos criar o perfil da organização para a gente saber o que o passado legou, né? E o passado, uma vez que você determina esse passado, é que a gente vai pensar o que nós queremos para o futuro face a esse passado cultural. Então, a gente tem que ter um conhecimento de tudo que já foi feito. Esses caras têm um histórico fantástico. Para ralar, infelizmente, faleceu, mas o Hamel está aí firme, e eu tenho apresentações dele fantásticas em que ele detalha isso aí. Se alguém quiser, é só mandar um e-mail. E aqui o velho e bom Balance Scorecard, né? Que são os 5. Sinceramente, eu não uso mais isso. Eu não uso mais isso porque é extremamente complicado. Alguém está trabalhando com isso aí? Numa organização? Eu trabalho, professor. E como é que você dá seu depoimento aí, Beatriz? O que você acha? Olha, eu acho que assim, do ponto de vista de você ter a estratégia em uma página, eu acho bom. O que fica difícil é desdobrar isso na organização. Mas a hora que você trabalha individualmente com cada um dos objetivos estratégicos, cria aqueles indicadores, começa a associar as iniciativas com esses projetos, eu acho que aí começa a fazer sentido para as pessoas, né? E fica fácil de entender. Mas eu acho que o problema maior não é nem da ferramenta, né, do Balance Scorecard. Eu acho que o problema maior é o entendimento do processo de elaboração e monitoramento da estratégia pela alta direção, né? Ele não é simples como o OKR, mas ele tem É, o mérito de você explicitar a sua estratégia numa única folha, não é. é? E ele separou entre os indicadores leading e lagging. E isso aí, Isso, eu acho que o fundamento é bom, mas ele tem algumas falhas. Por exemplo, aquilo é atemporal. Qual é a hora que você está alcançando o resultado? Então, e eu acho, ele não é simples, como é o caso do OKR. Ele não é simples. Requer um estudo, requer uma dedicação, mas que a as gente pessoas pode não têm muito tempo para isso. Mas a gente pode, para cada um dos objetivos estratégicos, desdobrar e aí sim, né, a gente estabelecer nas unidades organizacionais os OKRs específicos de cada equipe. Então, eu acho que do ponto de vista da organização fica muito difícil, né, fica muito complexo a partir do Balance Scorecard, do mapa estratégico, estabelecer o OKR.
mas a partir de cada objetivo estratégico e das iniciativas atreladas, aí cada unidade pode ter o seu desdobramento, os seus OKRs. A gente, pelo menos, está trabalhando assim. E está funcionando? Tá. A gente Ótimo. está desde 2017, foi aprimorando gradativamente, né? E assim, é uma questão também de aculturamento, né? De adesão, de apoio da alta liderança. Senão não acontece nada. Não é só com a Não, estratégia, sem não é apoio da culpa do alta Balance liderança não Scorecard, não. acontece nada em lugar nenhum, É, nem dentro de casa. Pois é. não há ferramenta que dê conta quando a alta liderança É verdade. não topa. E essa figura aqui está no livro Organização Voltada para a Estratégia, que foi o segundo livro deles. O que eu mais gostei foi o terceiro, foi o Mapas Estratégicos. Só o capítulo 2 desse livro vale o que eu paguei por ele, que é a aplicação do Balance Scorecard na Mobil. Então, aqui nós vamos entrar agora aqui nesse paper dos Snaiukas que eu mostrei, apresentei para vocês. Eles têm 3 pilares, né? Definição clara, compartilhar. Isso aqui é a última palavra que ele deu nesse assunto aí, discutindo a, a questão enfim, a questão das estratégias. Então, ele tem esses 3, uma definição clara e compartilhada, modelo estruturado, processo sistemático, projetar. Então, aí ele vem. Eu faço aqui uma diferenciação, uma analogia, perdão, entre o que ele coloca dentro desse paper que vocês têm aí e qual seria, na linguagem mais corriqueira, os correspondentes, né? Entre as ambições, o que a gente quer alcançar, nós temos propósito, missão, visão, desafios, oportunidades, você pode usar o SWOT, mapa estratégico ou OKR, a estratégia, as ações, objetivos estratégicos e planos de ação, né? Bom, a estrutura, ele tem 4 níveis de tomada de decisão. Achei isso muito interessante aqui, porque a estratégia de ecossistema, por exemplo, é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum. Agora, recentemente, a Honda se juntou com a Nissan, né? E vão trabalhar em determinadas ações. Aqui no Rio, no Brasil, a gente teve a Auto Latina, fora a Volkswagen. A estratégia corporativa é a estratégia em que você faz a diversificação. Quando eu estava trabalhando na Souza Cruz, a Souza Cruz tinha negócio que não tinha nada a ver com o core business deles, que é fumo, né? Eles tinham a Maguari. De repente, eles, na estratégia de negócio, eles tiraram tudo, venderam tudo com a ação de estratégia corporativa. A estratégia de negócio é como é que você vai competir em cada um dos mercados. Vai usar, por exemplo, a ideia do Weiserman, vai usar diferenciação, vai usar baixo custo, você vai fazer integração vertical, vai fazer invertida ou direta, vai se associar com seus fornecedores, vai comprar distribuidores, e a estratégia funcionar, como é que você vai fazer com que cada função vá trabalhar com essa estratégia de negócio? Esse paper que vocês têm aí é muito interessante de ser lido. São só 24 páginas e ele discute esses assuntos aí. E realmente eu gostei muito dessa diferenciação, porque eu considerava praticamente a estratégia de ecossistema, a estratégia de negócio, pegando essa estratégia corporativa e juntando aqui. E aí o processo sistemático para a estratégia tem o projeto, execução, refinamento, né? E quer dizer, o entender, que seria em que sentido você dá a situação que você está, quais os problemas, seria quase que um estudo de cenários. Como é que você projeta, o que você imagina, o que você tem que ter sempre alguma ideia do que vai fazer, né? E agir, implementar um curso de ação coerente, ou seja, é o teu plano estratégico que vai acontecer. Vamos entrar aqui no Job to be done. Tá tudo bem aí, gente? Ô, professor, tem Estava assistindo um vídeo do Michael Porter essa semana Sim. ainda. Eu acho que é ele, agora esqueci se é ele mesmo.
mas que ele faz uma distinção muito grande sobre planejamento e estratégia, Sim. né? Então, que, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que esse termo planejamento estratégico que vingou aí é um termo completamente equivocado, porque não Sem existe dúvida. planejamento estratégico. Existe a estratégia e depois existe o planejamento, né? Então, se O esse- planejamento vem depois, porque a estratégia é fluida, né? Agora, o plano vem depois, como está aqui. Você vai criar um plano para executar aquilo ali. Como é que você vai fazer com que os seus objetivos estratégicos sejam alcançados? Só com plano. Agora, a forma de você montar a tua base estratégica é que varia muito. Alguém já ouviu, todo mundo já ouviu falar nesse Job to be done? Quem eu não já conhece? eu tenho o Não, livrinho não. aqui. Você tem um Eu, livrinho aí? eu nunca Bom, tinha ouvido falar, não, até ler esse artigo. é interessante, né? Primeiro cara a falar sobre isso aqui foi o Drucker, 1985. Então, como é que começou isso? Você vê como é que é a questão da estratégia preventiva, do plano de negócio. Esse Ulrich, ele trabalhava na IBM, fizeram 18 meses de trabalho para criar esse IBM aí, que foi uma tragédia. US$ 1 bilhão desperdiçado, ou seja, foi a estratégia deles preditiva, né? Em 1984, ele aderiu ao movimento da qualidade, começou a trabalhar com Quality Function Deployment, Six Sigma, ou seja, ele chegou à conclusão que ele tinha que se aproximar dos clientes. Ou seja, a estratégia dele aqui em cima era uma estratégia de dentro para fora, o que foi realmente um fiasco, né? Aí ele começou a focar o processo dos consumidores ao produto e pesquisa de novas métricas. 1991, ele criou o tal do Total Quality Group, que é esse Customer Driving Maps. Aí criou a empresa que ele está até hoje, Strategy, Foco, Estratégia e Inovação, e o Outcome Driven Innovation, que é também uma outra instituição. E aqui ele levou o ODA para a Harvard Business Review, e lá que ele conheceu o Clayton Christensen, que foi o cara que deu a grande puxada nele em termos de popularização do Job to be done, né? Vocês leram aí O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen? Quem leu esse livro? Pô, é um livro fundamental, gente. Sugiro a vocês que leiam. Impressionante. Bom, o que é o Job to be done? É uma noção fundamental de que as pessoas compram produtos e serviços para ajudá-las a terem um trabalho a ser feito, a necessidade atendida. Ou seja, em vez de você ficar olhando para o teu concorrente, ver como é que é o cortador de grama dele, e você fazer um cortador de grama mais eficiente, com menos consumo, você tem que focar o que ele quer, o que ele considera ser uma grama bem cortada, né? Enfim, você tem que identificar o resultado que o cara quer. Enfim, os clientes não compram realmente produto, eles compram trabalho a ser realizado. O Dr. Drucker tem uma frase dele que ele diz o seguinte: aquilo que o cliente está comprando quase nunca é o que a empresa acha que está vendendo. Impressionante. Isso tem uma célebre história da China que foi vendido uma série de bicicletas a motor e os caras pegaram os motores das bicicletas, acoplaram em rotores de bomba para fazer a irrigação de suas plantações. Ou seja, o que os caras precisavam daqueles motores não era para a locomoção deles, e sim o trabalho que eles queriam ter feito, e utilizaram isso foi aguar as suas plantas. Enfim, isso está no livro do Christensen. Bom, o Job to be done tem esses princípios, eu não vou me fixar nisso. O trabalho realizado é sempre um processo. E aqui tem as categorias do Job to be done. Aqui é o trabalho a ser feito principal e os relacionados. Esse cara fez esse trabalho e eu me incluí muito bem nele porque eu sou um fã do Spotify. Todo mundo tem o Spotify, né? Vocês têm aí, não?
pô, sou apaixonado pelo Spotify, é a minha diversão, né? Então, o main job to be done é você organizar, gerenciar sua música para uso pessoal e desdobra dois aspectos, um funcional e um emocional. O ouvir música, o emocional tem a dimensão pessoal, a dimensão social, ou seja, organizar e gerenciar a música de uma forma que seja boa. Eu, por exemplo, eu fiz até uma matriz em Excel do que eu tenho do meu. Parece loucura, né? Mas é a minha diversão. Eu tenho uma matriz. Primeiro eu tenho as playlists todas. Eu sou apaixonado por rock and roll e jazz. Então, tem todos aqueles caras separados por autor, música nacional também, tem música brasileira, tem pagode, tem tudo. E aí eu comecei a fazer umas playlists transversais. Eu estou com 18 transversais, de diversos 1 a diversos 18. Então, tem de music, rock, som Brasil, não sei o quê. Então, é essa dimensão social e pessoal aqui. Ou seja, hoje eu vou ouvir essa aqui, número 13. Ah, não, hoje eu estou a fim de ouvir só Eric Clapton. E aqui tem as questões relacionadas, ou seja, a facilidade de eu baixar música na internet, criar playlist, que são a infraestrutura associada para o main job to be done, né? Se vocês não estão acreditando que eu tenho toda essa maluquice aí, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem entrar no Spotify e me seguir, Gilberto Sampaio, tudo minúsculo. Vocês vão ver coisas inacreditáveis, é muita música. Enfim, às vezes a minha mulher me manda parar que não aguenta, né? Que eu boto o rock and roll lá em cima, mas enfim, preciso ter uma válvula de escape também. Então, o outcome Ô, driven professor, Pois não? em relação a esse exemplo que o senhor deu do Spotify, aí eu lembrei de algumas passagens de um dos textos, né, que o senhor recomendou a leitura, que falava que as empresas nunca tiveram tanta informação disponível sobre seus clientes, né? E mais do que conhecê-los, é preciso entender quais as circunstâncias que ele vive. Aí eu trouxe o exemplo do Spotify, né? E eu lembrei das listas que eles recomendam, né? Que a plataforma recomenda. Então, por exemplo, e aí a questão da atenção às circunstâncias, né? Final de semana, por exemplo, aí aparece uma lista, uma sugestão, músicas para ouvir arrumando a casa, músicas para ouvir cozinhando, tal. Então, ele começa a entender um pouco da sua dinâmica, seus gostos e propõe as listas, e aí demonstra um pouco como é tão forte, né, a influência das Big Techs, que é quem gerencia e quem vai combinando esses dados a ponto, né, de haver essa recomendação por uma plataforma digital. Pois é. Então, existem inúmeras. Eu acho o seguinte: se você não centrar no cliente, não adianta. Eu fico procurando usar essas questões do job to be done aqui dentro de casa. Inclusive, eu tenho até trocado na compra de determinados produtos por conta disso. O que que eu quero ter feito? Qual é o resultado, né? E não o aspecto da manipulação de uma ferramenta ou outra. Mas isso aí já é um pouco também de impregnação com essas teorias na cabeça. Quer dizer, o outcome driven innovation aqui, quais são os segmentos ocultos de oportunidade? Porque você veja bem, né? Aquele é um exemplo antigo, mas aquele aqui, o Morita, quando ele criou aquele Walkman da Sony, ele descobriu não, que os caras querem é ouvir música, pô, entendeu? E aí arrumou uma maneira de criar isso aí, né? Aqui, por exemplo, nós temos exemplos, né, as pessoas. Esse cara, o Theodore Levitt, aliás, ele é muito esculhambado. Quem lê o livro aí do Safari da Estratégia, ele criou um artigo, né, o Theodore Levitt, Miopia em Marketing, que os caras não veem, na realidade, o modelo mental por trás da organização, ou seja, uma ferrovia ela é um meio de transporte, né? Por exemplo, enfim, o que que você realmente quer? Não é
não é um trem, enfim, o que que o cara quer quando ele compra uma furadeira? Ele quer o furo, então o cara tem que estudar o furo, não é estudar os tipos de furadeira, não vou fazer a furadeira mais leve, a furadeira mais rápida, a furadeira que gasta menos energia, não, qual é a furadeira que faz melhor o furo? E hoje em dia a gente vê que as pessoas dão muito mais ênfase na compra de produtos que são multifacetados. Os exemplos estão aí. Eu, por exemplo, eu só tomo café de coador, mas eu tenho que reconhecer que a máquina de café que a minha mulher botou aqui facilita uma barbaridade, né? Que você bota aqui, põe a cápsula ali em cima e vai, assim como o telefone. Enfim, aí tem a matriz do crescimento do job to be done, né? Existem 4 possibilidades. Você tem o trabalho feito da melhor forma, o trabalho feito de uma forma prejudicial, né? Aqui cobra mais caro, aqui cobra menos. Então, aqui é o melhor e mais caro, evidentemente, o melhor e mais barato, que esse aqui que as inovações buscam ter o melhor produto a um preço mais acessível. O iPhone se coloca aqui, né? Better, mas more expensive. E aqui o ruim e mais caro, e aqui o ruim e mais barato. Existe uma outra categoria que entra aqui que está centrada, que só pega, né? Aqui você tem clientes que são mal atendidos. Então, o cliente mal atendido tem dinheiro no bolso, vai comprar o mais caro, vai comprar o melhor porque ele quer. Então, esse caso aqui, better, more expensive, ganha os caras que se sentem mal servidos. Os outros, todos os tipos de consumidores, mal ou bem atendidos. Aqui são opções limitadas, e aqui são aqueles que ou muito bem servidos, ou então não consumidores. Vou comprar isso aqui mesmo que resolve. E aqui são os consumidores existentes, aqui no centro dessa matriz. Quer dizer, aí você vai ver aqui, por exemplo, essa estratégia aqui, para você buscar esse tipo de consumidor, é a estratégia de diferenciação, essa é a estratégia dominante. Aqui é a estratégia da mantenedora. Você faz, um pouquinho mais barato, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro. Aqui é a discreta e aqui você tem a estratégia disruptiva, né? Então, o que é a estratégia diferenciada? Descobre e atinge o produto carente, produto significativamente melhor. Não, eu vou comprar um iPhone. O iPhone ganhou do Research in Motion nessa situação. Botou um produto muito mais caro, mas em compensação muito melhor, e matou a pau, né? Aqui você tem a estratégia dominante, faz um significativamente melhor com menos dinheiro. Essa é a condição ideal, fantástica, né? Aqui a estratégia discreta, quando você não tem opção de ser obrigado a comprar o que tem, água no deserto. E a disruptiva, né? Que é pior, mas ela é mais barato e você, às vezes, prefere isso. A inovação disruptiva é que está por trás dessa estratégia. Aí você chega aqui, a discreta eu já falei, e esse aqui são os caras, o produto mais barato, um pouco melhor. Acabei falando. Aqui você tem exemplo: Uber Black, Uber X, Uber Pool. E aqui o caso mais emblemático que eu conheço é o aeroporto. Você vai tomar uma cerveja no aeroporto, você paga uma long neck R$ 20. Mas não tem jeito, você está lá dentro, se você quiser tomar uma cerveja, você vai pagar. Entendeu? Então, essa é a matriz estratégica do crescimento desse Woolworth, que eu acho uma coisa muito inteligente. Gente, vamos fazer uma parada agora rápida, que eu estou precisando dar uma tossida. São 10h20, voltamos que horas? 15 para as 11? Pode ser 15, 10 para as 11. E Tá aí, bom. gente, como é que está indo isso aí?
Excelente, professor, estou adorando, amando, Sério? Pô, tá todo sério. mundo calado. Não, mas é porque assim, é muita informação, é muita coisa. Mas assim, é para a gente se aprofundar depois. Eu acho que fica assim, o senhor joga bastante isca para a gente depois ir se aprofundando. Então, eu, pelo menos, estou adorando. Cara, olha só, mas eu já falei para vocês. E aí, Tiago, tudo bem aí, meu irmão? Isadora? Para mim também tá tudo bem. O senhor Tá continua tudo no meu bem, top Fabrício? 3. Continua no top 3 ainda. É isso aí. Obrigado. Você sabe o que que acontece, cara? Eu tenho a minha mulher às vezes fala, quer dizer, agora a coisa tá mais fácil, né? Porque eu levo o celular e eu fico no celular ou no meu iPad, mas eu na década de 90 eu levava livro para praia com lapiseira e borracha. Então, a minha mulher falou assim: porra, você é um cara maluco. Você, minha filha, eu não leio Agatha Christie, entendeu? A minha curiosidade é essa aqui. Então, agora tá fácil, porque eu pego o meu iPad e fico lá batendo uma bolinha, leio, releio. Eu agora estou impregnado com esse negócio de teoria do caos, cara. Eu acho que eu vou voltar a estudar a tal da matemática fuzzy e os fractais, porque é uma coisa sensacional, cara. Eu acho que isso é um dom, você gostar de estudar, né, cara? É. Então, eu tenho aqui uma biblioteca enorme, enorme. Eu recomendo fortemente a leitura de vocês desse livro do Drucker. Professor, eu ia pedir exatamente isso, para depois o senhor listar algumas sugestões, assim, para a Vou fazer gente, a para a lista, gente. vou fazer uma lista, vou mandar. Aliás, eu já tenho essa Legal. lista aqui quase pronta. Um livro Ótimo. fantástico também que eu li recentemente foi A Gestão do Amanhã. Ah, eu vi também. Já leu? Li. Eu, Sensacional esse livro. eu compartilhei, não sei se dá para ver, esse aqui no chat. É um livro do Roger Martin. Ele é do IDEO. Ele também fala muito sobre estratégia, mas esse livro em especial, ele fala do conceito de gestão do pensamento integrador, que eu acho fundamental na hora que a gente está falando de estratégia, né? Como que a gente integra, né, os pensamentos, as contribuições e a colaboração das pessoas. Então, aí fica a dica, eu pus aí no chat também, tá bom? Tá bom. Esse livro, alguns livros meus aqui estão até despedaçando, de tanto que eu folhei, né? Eu vou dizer um negócio para vocês. Esse Inovação e Empreendedorismo do Drucker mexeu demais comigo. E outro também, que esse já tem em português agora, eu li em inglês, Desafios Gerenciais para o Século XXI. Foi um livro de 1999, fantástico. Eu vou colocar esse na listagem também, porque ele faz um paralelo entre as ciências exatas e as ciências sociais. Ele é um gênio. E essa coisa de administração, a gente não pode esquecer, é uma cultura, é uma disciplina nova. O primeiro congresso no mundo de administração foi em 1922, quer dizer, tem 103 anos, não é uma coisa assim muito antiga. Bom, mas pera aí, eu prometi Tá tudo bem aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia só reforçar, professor, que o pedido da Bia e do Tiago, se o senhor fizer essa curadoria aí de livros, eu consumirei com muito gosto também. Se puder publicá-los no Classroom, isso ia ser muito legal. Eu vou pegar aqui, já estou até olhando aqui. Pô, tem livros aqui fantásticos. Alguns vocês talvez já tenham, mas eu vou fazer vou É fazer só essa lista. fotografar a capa, professor. Vai fotografando a capa e vai colocando para a gente num E já tem PowerPoint. aqui um monte de Ah, fotografia então, mesmo. ótimo. E vale tudo, né? Eu É vou isso fazer aí. isso para vocês, não tem problema não. Meu negócio, eu estou aqui para servir. Depois eu vou tirar 2 meses de férias para poder ler tudo. Eu vou pegar um Eu, aqui que eu sou maluco por esse livro. Espera aí. Desafio é conseguir, né, ler tudo. não é? Não, porque ele fala que a esposa dele fala dele levar livro para ler. Estou Eu vendo também. aí?
Ai, que legal. Agora dá. Hamler. Gary Hammer. Esse é o meu grande guru de processo. Eu consegui entender mesmo essa questão de processo a ponto de eu me desenvolver para trabalhar, graças a esse cara aqui. Ele faleceu, infelizmente, em 97. Fantástico esse livro aí. E assim a gente vai, gente. Esse livro do Drucker, eu acho que vocês têm que ler. Bom, então vamos dar uma parada Vamos fazer o agora. intervalo, depois. Então agora vai ter que voltar mais tarde, hein? 5 para as 11 agora. Não, tá bom. Pode deixar. Boa, Bia, boa. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Fazer valer também o seu comprometimento, para fazer valer o seu comprometimento. Então, que assim, o tempo de todo mundo vale muito, né? Então, às vezes as pessoas vêm te procurar para alguma coisa e aí você se posiciona e fala assim, nossa, que arrogante e tal. Não, eu estou te apresentando uma visão que eventualmente você não tem, isso dói, a gente sofre quando apresenta um projeto e tem feedback. Então, assim, para a gente também exercer isso, né, de se posicionar criticamente. E sair correndo quando for o caso. Olha, não vai rolar, então vou... Fecha as portas e sai correndo. Muito bom. Ok, obrigado. Matheus, diga aí. Deve ter saído. Mariana, Camila, Giba, eu adorei a aula. Eu sou administradora, então, assim, matéria de estratégia é sempre muito, muito legal de rever. Assim, foram coisas que eu revi na faculdade. E eu compartilho aí da aflição do Rodrigo, de não ter vida suficiente para ler tudo que você indicou. Eu espero ter, né? Espero, ao longo aí da vida, conseguir, absorver um tantinho de tanto conhecimento, tanta teoria agradável aí que você compartilhou. obrigado, querida. Aqui no MBKM tinha um professor, vocês devem ter ouvido falar, o Zeca de Mello, que foi padre, né? Ele usava muito a metáfora da auréola, né? Do círculo. Quanto mais você aumenta o círculo, mais aumenta também a interface com o conhecimento do lado de fora. Então, a gente, quanto mais aprende, mais chega à conclusão que precisa saber. Isso aí. Tiago, e aí, tudo bem, Tiago? Foi bom? Foi ótimo, professor. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Tem só essa. Como é que isso tudo de visão, propósito, os objetivos consegue engajar uma cultura mais. Tem uma cultura institucional, difícil fazer isso e não engajar as pessoas, né? Tem que fazer meio junto, né? Não tem muito jeito. Perfeito. Beleza? Obrigado, querido. Fala, Matheus. Eu tava no banheiro quando você me chamou, desculpa. Você falou o pit Tem break, direito. a parada hidráulica. Mas eu gostei bastante, professor. Vou ter comentado aqui com o Thiago, que essa era a minha aula, que eu tinha mais expectativa no curso quando eu vi a ementa ali, etc.
até mesmo porque a gente está trabalhando com isso cotidianamente. E eu gostei bastante, assim, foi muito bom. Acho que é muito importante a gente passar por esses pontos e também entender como que é difícil, né? Difícil e trabalhoso, é um trabalho, assim, constante, né? De a gente conseguir fazer com que as pessoas saibam e tenham essa mudança de cultura, essa visão, esse engajamento. E é um trabalho de formiguinha, assim, não tem fórmula mágica, não tem bala de prata, né? É só é Não tem, uma não tem. a gente tem que analisar a conjuntura, analisar os fatores e conseguir misturar tudo isso, né? Que a gente falou do safari da estratégia, mas misturar todos esses componentes para que a gente consiga identificar aquilo que serve para a organização que a gente está, né? Contexto, pessoas, processos, a história. Então, quando a gente passa por tudo isso, de novo, a gente vai vendo como realmente tem muita coisa e como isso é muito bom. Então, gostei bastante. Muito obrigado. Mariana, Oi, e professor, aí? desculpa, na hora que você chamou, eu tô quase igual o Matheus, mas eu tô sem água em casa, então eu tava pegando água na vizinha. Mas eu adorei, eu gostei muito, assim, eu fui compartilhando com o time, eu tô em momento de redesenhar o planejamento estratégico da ONG, que eu sou diretora, e aí foi ótimo, assim, acessar esse conteúdo, e alguns slides ali eu fui tirando print, compartilhando com o pessoal para a gente com a cabeça bem amarrada aí para o planejamento estratégico e pensar isso. Eu sou engenheira de produção de formação, então várias das coisas que foram trazidas aqui eu vi na faculdade, mas eu já me formei 8 anos atrás, assim, então foi gostoso de revisitar alguns conceitos. Que Obrigada. bom, Mariana. Precisando, você pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar. Manda um e-mail para o Gilberto Sampaio e que eu ajudo você. Enfim, Camila não falou, né? Eu vou desligar a câmera aqui que eu vou continuar pegando água, mas eu tô ouvindo. Tá bom. Falei, eu tava com a câmera fechada. Te falei. Eu não falei, professor. Não, vou Giba, chegar Giba. aí. Tá Vou bom, mas chegar. pergunta. Fala, Camila. E Eu aí? já falei, mas falo de novo, assim, adorei. Ah, desculpe, querida. É que a tela vai mudando de lugar, eu vou Eu tava com seguindo a aí. câmera fechada. Mas Isadora, foi por ótimo. favor. Então, eu adorei a aula. Acho até que a gente poderia ter mais aulas assim. Eu acho que são aulas que abrem a nossa cabeça. Eu sou formada em TI e fiz um MBA depois em marketing, mas assim, muita coisa que eu aprendi do marketing, de estratégia, na área de negócios como um todo, foi vivendo, né? Então, você foi falando tanta coisa, eu fui me sentindo também até. Eu não tinha lido nada, tipo assim, caraca, eu tenho que começar do zero, sabe? Tipo, e ler muita coisa, mas me inspirou muito. Acho que tem muito material bacana aí. Estou esperando a lista dos livros para começar algum, né? Vamos devagar e sempre. E queria agradecer, eu gostei muito da aula. Que bom. Eu vou perguntar quem quer falar aí, quem tem alguma coisa aí para falar, por favor, porque agora eu já me perdi aqui. Opa, eu caladinha porque não estou muito bem de saúde, gostei muito, tá ótimo. Obrigado, querida. Valeu, tadinho. E aí, quem quer poema? Falou alguma? Falou não? O Ela Emma que mandou escreveu. mensagem no chat, é. Ah, já botou o coração dela aqui, ok. Gente, olha só, então temos um encontro na semana, que dia? A gente costuma fazer terça ou quarta, professor. Aí precisa ver a votação da maioria, da disponibilidade. Vocês decidem. A gente podia fazer uma enquete, eu prefiro na terça. Terça-feira? Ó, eu proponho quarta para os grupos terem condições assim para Para produzir, tempo né? para fazer. É, Pode ser, então, Isso. quarta-feira, gente? Que Das horas? 7 às 9, normalmente 6 e Pode ser, a meia. partir das 7, ok. Eu falo com a Paula, ela manda o link. Tá bom. A Luma também concordou com a quarta. Tá bom? Cara, estou com ar-condicionado aqui, estou suando. Alguma coisa vai dar ruim. Horário de 19 horas é ótimo, ok. Alguém quer fazer mais alguma colocação, gente?
Eu ia pedir só para o senhor deixar já disponibilizado o que é para fazer, a gente já põe esse slide, Tá a gente já aqui, põe ó. no chat para ir adiantando. Até chegar a gravação demora um pouco, Espera aí que eu vou fazer o tá seguinte. bom? Pô, eu cometi um erro. É só projetar e a gente copia aqui a Eu não gravei a segunda parte da aula. Então, Vai me puxar, a Paula vai me a puxar, Paula vai ficar brava. vai ficar muito brava comigo, cara. É só deixar o slide projetado para a gente Eu poder vou falar para a Paula que fotografar. todos os insights estavam na segunda parte da aula, inclusive. A Aí eu primeira perco, parte estava só esquentando os combustíveis. aí eu Ela perco vai meu ficar emprego. sem. Pois é. Aí eu perco meu emprego. Espera, deixa eu fazer aqui, ó. O que eu quero é isso aí, ó, para cada um daquelas 3 organizações da semana passada. Vocês colocar, conceituar a análise ambiental já praticamente está feita lá. O negócio, valores, propósito, missão, visão de futuro ou fatores fatores de sucesso, se vocês quiserem saber objetivos estratégicos. Como vocês fossem botar para rodar. Vou botar para rodar a organização. Entenderam? Alguma dúvida? Agora sim, perfeito, professor. Só para a gente já ir pensando, tá? Ok, então. Olha Obrigada. só, qualquer dúvida, diz quem Gilberto Sampaio. Perfeitamente. Ok? Vou tomar mais uma bomba aqui, porque eu estou começando a cair. Mas, enfim. E depois, nessa altura do campeonato, velho gripado é um perigo, né, cara? A gente começa a ter medo de determinadas coisas. Gente, olha só, eu queria fazer um agradecimento grande aqui a vocês, tanto pela aula passada que eu participei como ouvinte, quanto essa aqui. Vocês dignificaram o meu trabalho, entendeu? Eu acho que eu me preparei muito. Eu nunca dou o mesmo curso 2 vezes. Eu sempre faço muitas modificações, enfim. Por exemplo, esse material do Snaiukas que eu coloquei aí, falando sobre aquela, enfim, estratégia de negócio, estratégia corporativa, estratégia de ecossistema, isso apareceu para mim agora em novembro de 2024. E eu caí dentro, traduzi, mandei para uma pessoa resolver para poder dedicar a vocês. Quer dizer, quando eu recebo um retorno de vocês nesse nível, eu fico muito feliz. Então é o seguinte, eu vou segunda-feira, ontem foi aniversário da minha mulher, hoje vem uma galera aqui, infelizmente, vou ter que ficar de bico seco, porque estou meio descompensado, mas enfim, eu vou descansar amanhã e segunda-feira eu vou fazer essa preparação desse livro, vou botar lá no Google Classroom, tá bom? Perfeito. Muito obrigado a todos vocês, um Obrigada. beijo Bom fim de enorme para semana e todos. boa festa. Oi? Bom fim de semana e boa festa. Vamos comer um bolinho agora aqui. Uma Melhoras. cachaçinha com mel e limão é terapêutica, hein, Giba? Eu Oi? recomendo. Uma cachaçinha com mel e limão Terapêuticas. pode te dar um boost aí Rapaz, considerável. Poxa, cara, olha, eu não estava pensando nisso, não, Rodrigo, mas eu vou fazer. Pense. Eu adoro cachaça. Eu trouxe uma garrafa de Maceió, assim que você visse envelhecida. É mesmo? É? É totalmente a minha praia. O Peter Drucker ia adorar tomar uma cachaça dessa para ter umas Pois é, ideias. cara. Pena que ele faleceu em 2006, mas Pô, eu tenho, eu tenho boas cachaças aqui, adoro. Aliás, eu abandonei o meu destilado favorito, que era o uísque. Agora eu só tomo canha mesmo. Se bem que nesse calor é duro. Grande abraço aí, gente. Muito até logo, obrigado gente. para todos. Bom final de semana. Melhoras, Boa Tchau, Gilberto. tchau. Final de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana.
Valeu.